Hoje nós vamos falar sobre a utilização de estagiário ou voluntário. Também vamos falar sobre a possibilidade de utilizar os técnicos de edificações, eletrotécnicos, os técnicos de uma maneira geral, na seção de projetos ou na sua administração da sua empresa. Tem como aumentar minha lucratividade? Nós vamos falar sobre isso hoje. Seja bem-vindo, eu sou Correia Lima e trago informações para você sobre o mundo da licitação, do projeto básico de engenharia e na fiscalização de obras públicas. Vamos então para o nosso vídeo. Eu já trabalhei com alguns voluntários e também com estagiários. O que são voluntários? Voluntários, existe uma lei de voluntário, onde a administração pública ela pode abrir um processo para receber pessoas formadas ou pessoas que tenham interesse na área, se voluntariar para trabalhar de uma maneira gratuita para a administração pública. E também temos a figura, vamos chamar assim, do estagiário. Aquele aluno de faculdade que está cursando algum curso de graduação, que pode ser engenharia civil, engenharia mecânica, por exemplo, ou até arquitetura, onde eu posso pegar esse estagiário para trabalhar na minha empresa. Também podemos utilizar os técnicos industriais e diminuir o custo da minha empresa, aumentar a nossa produtividade na parte de projetos ou até na parte de obra, sim, na qualidade da nossa obra, na execução da nossa obra, fazendo com que a nossa produtividade ela aumente significativamente. Eu vou mostrar então uma tabela e como eu trabalhei a minha experiência no passado com esses profissionais. Teve uma época onde eu tive que executar 4 projetos de engenharia para fazer 4 edificações, projetos básicos de engenharia, montar um processo todo de licitação. Eram 4 processos que a gente tinha que montar. Eu tinha à minha disposição, na época, 4 técnicos de edificações. Então, eles, a princípio, não tinham conhecimento de como executar aquele projeto básico. E eu tinha um prazo para entregar aqueles 4 projetos. Como é que nós pensamos, em executar de uma maneira simultânea aqueles 4 projetos com um pessoal que estava ali para aprender, que tinha vontade de aprender? Nós colocamos 4 dentro de uma sala e eu fiquei, não sei se alguém já participou de uma aula de Revit ou uma aula da AutoQI, onde fica todo mundo na sala, o professor ele vai dizendo o que fazer. Então, vamos lá, pessoal, vamos abrir todo mundo no Eberic. Todo mundo posiciona a origem agora. Vamos limpar a nossa planta de arquitetura e por aí vai. Se eu executasse aquele projeto naquela época, eu demoraria 1 mês e meio para executar a parte de projetos complementares, orçamento e tal, aproximadamente. Já se eu ensinasse uma pessoa, eu demoraria ali 2 meses, um pouquinho mais de 2 meses para executar. Hoje, lógico, demora-se bem mais, porque tem que fazer um projeto complementar bem mais detalhado, devido às exigências que o TCU pede. Mas vamos supor que aquele profissional que eu estou ensinando, ele demore 2 meses e meio. E eu demoraria 1 mês e meio para fazer um projeto. Então, vamos dizer, para eu executar 2 projetos, eu demoraria 3 meses. 3 projetos, eu demoraria aí em torno de 4 meses e meio, aproximadamente, para executar 3 projetos. Já quando eu ensino uma pessoa, quando eu coloco 4 profissionais trabalhando ao mesmo tempo, eu conseguiria executar 4 projetos em 2 meses e meio. Eu conseguia aumentar minha produtividade em 100%, mudando a forma de gestão minha. Em vez de eu ser um executor, eu acabei sendo um orientador, um professor, vamos dizer assim. Então, nós colocamos ele e a gente ia falando. Cada um abre o seu projeto de arquitetura. Naquela época a gente trabalhava com DWG ainda. Hoje o
pessoal já está trabalhando com IFC, com Revit. E cada um foi abrindo. Agora vamos todo mundo fazer a origem. Então, em projetos diferentes, observando aquele profissional trabalhar. Então, aquele profissional ele tinha condições de executar então, um projeto de estrutura. Depois a gente passou para o projeto hidrossanitário, usando na época o IDOS. Hoje utilizamos o K-Builder, hidráulico, sanitário ou elétrico. E depois a gente montou um orçamento modelo, onde exportava, gerava uma memória de cálculo, todos ao mesmo tempo de projetos diferentes. E montamos 4 projetos em pouquíssimo tempo, né? E conseguimos atingir a nossa meta naquela situação específica. Então, o que isso tem a ver com você aí que está do outro lado, né? Vamos então mostrar um diagrama para você. Eu montei um diagrama bem básico aqui no Paint, mais ou menos como eu pensava. Então, tinha um chefe da seção de projetos, onde ele acompanha o seu projeto, né? Então, eu tinha um arquiteto sênior, um engenheiro civil e um eletricista. Cada profissional ele consegue gerenciar, vamos dizer, 4 pessoas. Eu acho que fica bem tranquilo você coordenar ali 4 profissionais. Poderia até ser um pouco mais, depende de cada um, mas 4 eu acho que qualquer pessoa tem condições. Então você começa a treinar esse profissional. O arquiteto ele começa a treinar um arquiteto júnior. Então eu arrumo um estagiário, onde esse arquiteto ensina esse estagiário a fazer o processo de arquitetura. Ele não necessariamente ele é só um auxiliar, onde vai fazer cotas, onde vai fazer... Não, ele vai elaborar aquele projeto de arquitetura sendo orientado. Olha o conhecimento para esse estagiário de arquitetura, quanto ele vai aprender como utilizar um Revit, como planejar, lógico, sob supervisão deste arquiteto aqui. Tá? Deixar uma coisa bem clara aqui, aconselho vocês procurarem sua assessoria jurídica e verificar a possibilidade disso, né? Então, dando uma sugestão, esse arquiteto, esse estagiário poderia fazer, na minha visão, ele poderia fazer isso, tá? Mas é interessante que você verifique com a sua assessoria jurídica. Eu estou fazendo vídeo meramente informativo. Outra coisa, se você estiver gostando daqui, para isso, se inscreve no nosso canal. Eu também tenho um canal tanto no YouTube como no Instagram. Se inscreve lá, compartilha esse vídeo, vai ser muito importante. E deixe seu comentário dizendo a sua observação. Então, esse estagiário de arquitetura, ele começa a produzir um novo projeto. Mesma coisa com o estagiário 2, o 3 e por aí vai. E eu posso, inclusive, depois que esse estagiário estiver gerenciando mais gente, ou um técnico, eu posso colocar outros estagiários, vamos chamar estagiários júniores, com ele, para ele gerenciar. Olha só que interessante aqui na parte de revisão. Normalmente, quando eu só tenho um arquiteto fazendo esse projeto, né? Então, ele mesmo revisa ou, no máximo, um chefe da seção de projetos ali está revisando. Quando eu crio dessa forma, eu tenho vários estágios de revisão. Eu tenho uma primeira análise aqui, depois eu tenho primeiro, eu tenho a execução número 1. Depois eu tenho a primeira revisão aqui no número 2 e teria uma terceira revisão no meu projeto, número 3. Meu projeto sairia com menores erros possíveis, né? Eu conseguiria diminuir os erros aqui. Já ainda, se eu aumentar a quantidade de gente, colocando mais profissionais, mais estagiários embaixo desse arquiteto júnior, que ele já foi treinado para ensinar outras pessoas. Antigamente minha empresa tinha 2 arquitetos, eu conseguia fazer só 2 projetos por vez. Hoje eu consigo fazer o quê? 1, 2, 3 projetos. Conseguiria mais 6 projetos aqui e, se duvidar, mais 3. Se esse estagiário não tivesse preparado, eu tenho 3, 4, 5.
Então, eu tenho 5 projetos sendo executados ao mesmo tempo, ao invés de 2 projetos. Entendeu a jogada? Como você aumenta a sua produtividade absurdamente? Mesma coisa na engenharia civil. Por exemplo, tem um engenheiro civil na parte de estruturas, ou um engenheiro civil na parte de hidrossanitário. Ele podia ensinar um técnico de edificações, ou um estagiário, ou eu poderia colocar aqui um técnico de edificações. Antigamente, quando esse técnico de edificações ele estava dentro do CREA, ele poderia fazer projetos básicos, né, até projeto executivo de hidrossanitário e tal, desde que ele fosse supervisionado pelo engenheiro civil. Com a mudança do conselho dos técnicos industriais, eu não sei exatamente como fica essa situação, então por isso que eu aconselho vocês procurarem o seu conselho e também procurar a sua assessoria jurídica para verificar essa possibilidade. Esse técnico de edificações, inclusive, ele poderia assinar talvez um projeto estrutural, elétrico, se ele tivesse uma supervisão de engenheiro civil, de um engenheiro pleno, né, um engenheiro especialista. Mesma coisa com o meu engenheiro júnior, depois de ele sendo treinado, ele poderia atender novos estagiários e voluntários. Outra coisa interessante da revisão é caso esse engenheiro ele vá embora, o meu engenheiro júnior ele poderia assumir a função desse engenheiro civil, ele poderia subir na hierarquia. Isso seria muito interessante para a minha empresa, né? Não estou conseguindo montar a estrelinha, mas eu estreleiro. Esse engenheiro júnior ele subiria para o lugar do engenheiro pleno. A minha empresa teria um lucro, poderia até pagar um valor maior para esse engenheiro e não perderia a sua produtividade. E esse engenheiro estaria treinando outros engenheiros aqui embaixo. Ou até esses estagiários, a partir de formados, teriam condições de estar ensinando outras pessoas. Ou técnico de edificação, ele poderia ainda se aprimorar durante essa etapa, fazer uma faculdade de engenharia civil e galgar, atingir essa gerência. E por aí vai. Eu tenho, então, um sistema de revisão, uma diminuição dos meus erros, porque eu aumento o meu nível de revisão. Eu tenho profissionais trabalhando que poderiam, caso algum saia da empresa, manter a minha continuidade nos meus trabalhos, pois saberiam como agir naquela empresa. Só que muda a forma de trabalho. Esse profissional aqui, o engenheiro civil, esse arquiteto, esse engenheiro eletricista, ele passam a ser tipo um professor, um orientador, e não mais um executor, né? Mas o que? Ele é responsável por cada execução que está sendo feita. Ele está aqui para ensinar esse arquiteto, esse estagiário. Esse arquiteto, se tiver gente pendurado para ele, ele não mais executa. Ele vai executar através dos estagiários. Então, ele vai estar executando 3 projetos diferentes através do estagiário. Então, ele vai dar a sua concepção de projeto para cada um desse aqui e acompanhar, ensinar como se usa um Revit, como eu quero que a empresa, como a modelagem que vai ser usada. Ele vai ensinar tudo isso, esse profissional vai executar o trabalho sendo orientado. Então, você consegue aumentar a sua produtividade ao máximo fazendo o uso disso. E a sua empresa não para caso um profissional vá embora da sua empresa, né? Seja contratado por uma outra empresa, você continua mantendo a sua produtividade elevada. E onde achar esses estagiários? Boa pergunta, né? O mercado, às vezes, quando o mercado está fraco, vamos dizer assim, né? Você vai achar estagiários muito bons no 8º período, no 9º período de faculdade, até no último período de faculdade. E quando o mercado está fortalecido, né, vamos dizer assim, você vai procurar esses estagiários aonde? No 2º período, no 3º período. Pô, mas Correia Lima, eu vou pegar pessoas que não sabem nada. Eu peguei esses profissionais. São excelentes profissionais porque eles têm vontade de aprender.
eles têm vontade, garra ali de aprender o máximo, né? Porque o voluntário, um estagiário, no caso, que você pega ele no segundo período, terceiro período, né? E um bom profissional, ele vai dar o gás ali para você. E você dando para ele, combinando com esse profissional, de entregar para ele o que ele fez, de você ensinar um programa para ele, ele vai ficar contigo. Você tem noção de quanto é um curso de um EBERIC, de um QI Builder do Hidros, do hidráulico, né, hidrossanitário, por exemplo, de um Revit, onde esses cursos eles não ensinam na prática para você. Eles ensinam tudo perfeito, né, tudo dá certo naquele curso, né? Já aquele profissional ele vai aprender a mexer, vai verificar os erros, os problemas que dão no dia a dia. É um aprendizado grande. Você simplesmente vai dar um diploma para ele, né? Certificado dizendo o que ele fez, quais programas ele trabalhou. Você vai abrir talvez até uma ação social onde vai ser o primeiro emprego para aquele profissional ter experiência. E com custo baixíssimo para a empresa e uma produtividade alta. Aquele profissional, muitas vezes, quando sai da faculdade, não tem experiência nenhuma. Então, fica difícil para ele arrumar o primeiro emprego, porque o primeiro pego. Eu quero um profissional com experiência em tal área. Mas estou saindo da faculdade, onde eu vou conseguir isso? Quando você recebe esse estagiário, ensina para ele, ele dá o gás, não estou falando para ficar com um estagiário ruim. O estagiário ruim você termina e manda embora. Aquele estagiário que são bons. Sempre existe aquele pessoal excepcional nas faculdades. Então, esse pessoal que a gente vai agregar à nossa empresa, vai ensinar para eles, mas você tem que mudar a sua forma de gerenciar. Você não vai ser mais um executor. Estou falando bem claro isso. Se você for executor, aquele estagiário que está ganhando pouco, ele às vezes não vale a pena ficar na empresa, porque ele não vai conseguir, ele vai te atrapalhar, porque você está executando lá um projeto, sendo cobrado na pressa, tal, tudo, e aquele estagiário te perguntando, doutor, como é que eu faço isso aqui? Pô, não posso te dar atenção agora, tem que terminar aqui. Aí de novo, doutor, como é que eu faço isso aqui? Pô, não posso te dar, vai lá tirar cópia daqui, estagiário. Não, lê esse livro aí para você se entender. O objetivo não é esse, nem talvez ele fazer um curso. Ele tem que aprender na prática. Você vai passar missões reais. Qual o próximo projeto que ele vai fazer? Qual o próximo projeto que o meu escritório recebeu? Vamos lá, estagiário. Fica aqui, senta a bunda aí. Vamos lá, abre esse Revit. Já olhou o Revit? Não, então as ferramentas estão aqui. A gente está em nosso template. Esse template fala aqui, você vai começar a fazer. Aqui é como você lança a primeira parede, entendeu? Lança todas as paredes e me chama. Aí você vai lá e confere de novo. E vai para outro estagiário e faz um outro projeto assim. E assim você vai aumentar a sua produtividade significativamente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você, né? Por favor, compartilhe. Isso também pode ser usado. Correia, como é que eu uso isso em obra? Mesma coisa. Você não tem que fazer ficha de qualidade na obra? Então, você imagina você colocar vários estagiários, em vez de botar, você precisar pagar para vários engenheiros. Você pode usar estagiário, seu técnico, ele ir orientando como é que faz tudo. Daqui a pouco esse cara está sabendo tocar a sua obra. Então, é uma figura excepcional. Não esqueça de pagar o seguro de vida desse funcionário. É importante o estágio. Só o estágio obrigatório que ele obriga a faculdade a pagar o seguro de vida. Já no estágio remunerado, a quem tem que pagar esse seguro de vida é a empresa. Então, lembre-se disso. É importante caso aconteça alguma coisa com esse estagiário, principalmente o estagiário de obra. Ok? Sobre o serviço voluntário, eu vou deixar para um próximo vídeo. Se você tiver curiosidade, procura aí, Lei de Serviço Voluntário. Eu vou até passar a lei para você aqui rapidamente. É a Lei 9.608, de 98, dispõe sobre serviço voluntário e dá outras providências. Vale a pena, se você é da administração pública, vale a pena ler essa lei e verificar a possibilidade de conseguir voluntários para você trabalhar de uma forma praticamente gratuita, melhorando a sua produtividade. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo. Um grande abraço.